Olá, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Eu aqui mais uma vez para mais uma videoaula, dando continuidade à nossa matéria, enfermagem nas emergências. Essa é a nossa última videoaula, né? A próxima vai ser a nossa atividade avaliativa. Nós daremos seguimento, continuaremos falando um pouco sobre a atuação da enfermagem nas urgências e nas emergências. Nós já falamos um pouco, né, aí nas aulas anteriores, o que é urgência, o que é emergência, falamos sobre classificação de risco e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação de enfermagem, né, mais uma vez no setor de urgência e emergência. Diariamente a gente recebe no serviço ou hospitalar ou na unidade básica de saúde, homens, mulheres, jovens e crianças com vários problemas de saúde e com níveis de gravidades diversos. Então, assim, no cenário é necessário que você esteja capacitado tecnicamente para fazer uma avaliação adequada e salvar vidas. Então, nós já falamos aí a importância de fazer uma classificação de risco adequada e o quanto isso vai trazer, vai garantir a prevenção de sequelas. É importante dizer, gente, que nem sempre é uma emergência sangrante, por exemplo, um paciente que chega no serviço de saúde é impactado por uma emergência sangrante, ela vai ser mais grave do que um paciente que está ali sentado aguardando o atendimento, como por exemplo uma angina, né? Que é aquela dor precordial, aquela dor no peito que pode anteceder um infarto. Então é importante que vocês fiquem atentos, tenham essa segurança técnica para fazer essa classificação de risco e ver o que é realmente mais grave. Então, assim, nem sempre aquilo que a gente vê, né, por exemplo, um corte, uma coisa que um sangramento visível, ele vai ser mais urgente do que, por exemplo, uma angina, que é um paciente que normalmente quando ele chega no serviço, ele chega quietinho, ele fica sentadinho, entendeu? Então, assim, nós temos que saber fazer essa classificação. E quanto mais rápido e quanto mais classificado o atendimento, maior será a chance de sobrevivência e também da prevenção de sequela desses pacientes. É importante que nós saibamos, que vocês saibam, as 5 principais urgências e emergências que a enfermagem ela precisa saber. Então, eu vou trazer algumas para vocês. Então, o acolhimento e a classificação de risco, ela é essencial. Então, a gente tá batendo aí em acolhimento e classificação de risco desde da primeira aula. Então, é importante que você, enquanto profissional de enfermagem, enquanto técnico de enfermagem, saiba fazer uma classificação de risco bem feita, sempre garantindo que o atendimento ele seja de qualidade, e que priorize realmente aquilo que a gente considere como uma emergência. O enfermeiro ele deve além de acolher o paciente, ele acolher também a família. E a gente tem que estar habilitado para atendê-lo utilizando sempre os protocolos da classificação de risco, que é o protocolo de Manchester, como eu já expliquei para vocês. Outra coisa que é importante que todo profissional de enfermagem saiba é com relação ao suporte básico de vida e a avaliação de vida. Então, o profissional de enfermagem ele precisa conhecer o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico de vida é uma sequência de etapas do atendimento de um paciente em risco eminente de morte, sem a realização de procedimentos invasivos. Já o suporte avançado de vida requer os procedimentos mais invasivos, com inclusive ou até mesmo suportes ventilatórios e circulatórios.
Então, a diferença do suporte básico de vida para o suporte avançado de vida é que o suporte avançado, ele realiza manobras invasivas e o suporte básico, ele não realiza manobras invasivas. É importante que vocês saibam isso, viu, gente? Suporte básico de vida e suporte avançado de vida. O atendimento na vítima pós-trauma também é muito comum nos serviços de saúde, principalmente nos serviços hospitalares. Então é importante que a gente aprenda, a gente saiba identificar um trauma. Os acidentes, por exemplo, automobilísticos e as violências são as maiores causas de morte nos indivíduos entre 15 e 49 anos. Por isso é importante que o enfermeiro ele esteja preparado para encarar essas urgências e emergências traumáticas e deve estar habilitado a agir de acordo com os protocolos de atendimento. É importante também que o enfermeiro ele saiba se comportar diante de um infarto agudo do miocárdio e também diante de um acidente vascular encefálico. Essas doenças cardiovasculares presentes na maioria das causas de mortalidade em todo o mundo. O infarto é uma das principais manifestações clínicas das doenças da coronária, ou seja, as doenças do coração, e o enfermeiro ele precisa estar apto a realizar essa avaliação clínica e identificar essa gravidade. Além disso, o enfermeiro também ele precisa estar apto à assistência das emergências obstétricas, que inclui a pré-eclâmpsia, né? A alteração da pressão arterial, que é comum, a diabetes gestacional, que é muito comum também, além das hemorragias obstétricas, que a gente considera também como urgências obstétricas. Então, tá aí as cinco coisas que o enfermeiro ele precisa saber para garantir um atendimento de qualidade no serviço de urgência e emergência. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parada cardiorrespiratória, PCR, que a gente chama, parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, ela consiste na cessão súbita da atividade cardíaca e da respiração, ocasionando uma interrupção circulatória e privação tecidual de oxigênio e nutrientes, podendo levar à morte em poucos minutos. Então, a parada cardiorrespiratória consiste na parada súbita da respiração e dos movimentos cardíacos, basicamente. Então, é o que a gente chama de parada cardíaca, né? Então, quais são as causas mais comuns de uma parada cardíaca, que é uma parada cardiorrespiratória? Então, as causas mais comuns das paradas cardiorrespiratórias são os comprometimentos cardíacos, o fluxo coronariano prejudicado, as alterações nos ritmos cardíacos e os distúrbios respiratórios e hidroeletrolíticos após choques e traumas. Então, essas são as causas mais comuns de uma parada cardiorrespiratória. Agora, ao presenciar uma parada cardiorrespiratória, o que eu devo verificar? Quais são os sinais e sintomas que eu devo verificar para confirmar se é realmente uma parada cardiorrespiratória? Primeira coisa que você vai avaliar o nível de consciência desse paciente. Vai ver se o paciente está respondendo a algum estímulo, se esse paciente está verbalizando. Então, primeira coisa, identificar o nível de consciência desse paciente. Depois, vai verificar a apneia, se tem algum movimento respiratório ou não. É comum na parada cardiorrespiratória, né, cessar a respiração. Então, você vai observar se esse paciente está respirando ou não. Vai observar também o pulso desse paciente. Vai observar se esse paciente tem pulso ou não. Normalmente, a gente verifica o pulso do paciente na carótida. Então, você vai pegar os 2 dedos, vai colocar sobre a carótida e vai esperar pulsação por pelo menos 10 segundos para ver se existe algum tipo de pulso.
Pode fazer também na região da virilha, né, a região inguinal, pode fazer também no braquial, mas o mais comum a gente avaliar aqui na carótida. Faz o teste aí em vocês, pega os 2 dedinhos, coloca sobre a carótida, nessa parte externa aqui do pescoço e verifica a pulsação. Então, é dessa forma que a gente observa se existe pulso ou não. E outra coisa que a gente avalia também para confirmar uma parada cardiorrespiratória é as alterações das atividades elétricas cardíacas. Por exemplo, a sistolia ventricular, taquicardia, paciente sem pulso. Normalmente, quando a gente verifica a pressão arterial desse paciente, esse paciente está com a pressão zerada. Então, essa também é mais uma característica que confirma uma parada cardiorrespiratória. Como é que a gente faz, né, para o paciente receber o socorro? Para que o socorro ele possa ser prestado de maneira sistematizada, o cliente com uma parada cardiorrespiratória súbita, ele desenvolve uma cadeia de sobrevivência constituída pelas sequências das ações. Então, assim, a gente precisa, gente, é importante que a gente tenha uma linha de raciocínio, né, que a gente siga essa linha de raciocínio, de ações, na verdade, em uma parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que o socorrista, qual a primeira ação do socorrista, verificou, né, que é uma parada cardiorrespiratória, qual é a primeira ação que ele vai fazer para prestar esse socorro? Então, primeira coisa, fez o reconhecimento da parada cardiorrespiratória e aciona o serviço de urgência e emergência, que é o 192. Deparou com um acidente, né? Uma situação e identificou que é uma parada cardiorrespiratória, faz o contato com o 192, acionando o serviço de urgência e emergência. Acionou o serviço de urgência e emergência, você vai iniciar a reanimação cardiopulmonar precoce, com ênfase nas compressões torácicas. A reanimação cardiopulmonar, que consiste naquela pressão que a gente faz sobre o tórax do paciente, a massagem cardíaca, que normalmente é conhecida, ela, realizada precocemente, ela consegue reverter vários casos de parada cardiorrespiratória. Então, fez a avaliação, identificou que é uma parada cardiorrespiratória, aciona o serviço de urgência e emergência, o 192. Posterior a isso, pode começar a reanimação cardiopulmonar através das compressões torácicas. Posterior a isso, vai acontecer a rápida desfibrilação. Então, acontece o processo de desfibrilação. Depois vai para o suporte avançado de vida eficaz. E, posterior, os cuidados pós reanimação cardiopulmonar integrado. Então, é uma sequência. Identificou a causa, ou identificou a parada cardiorrespiratória, acionou o serviço de urgência e emergência, inicia a reanimação cardiopulmonar precocemente, não respondeu, processo de desfibrilação, né, que é tipo um choque no coração, depois o suporte avançado de vida e, posteriormente, os cuidados pós a reanimação cardiopulmonar, que vai garantir, né, a manutenção e a sobrevida desse paciente. Sistematizando a assistência em parada cardiorrespiratória, suporte básico de vida para os profissionais de enfermagem. O suporte básico de vida, ele tem como principal característica a manutenção da vida para garantir a oxigenação tecidual e a perfusão cerebral. São as ações básicas e prioritárias a serem realizadas como medida inicial no atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Então, o suporte básico de vida, na grande maioria das vezes, ele garante que os pacientes, eles tenham uma sobrevida, né? Que tenham um resultado eficaz.
As diretrizes estabelecidas nos protocolos internacionais orientam que as ações obedeçam à seguinte denominação. No suporte básico de vida, qual a sequência que eu utilizo? Primeira coisa, você vai checar circulação. Vai identificar se esse paciente tem pulso, né? Posterior a isso, tem pulso ou não tem pulso. Vai iniciar, vai chamar por ajuda, vai pedir por ajuda através do 192, urgência emergência, e vai iniciar processo de compressão, né? Que é a massagem cardíaca. Depois disso, o que você vai fazer? Qual é a sequência? Então, primeira coisa, suporte básico de vida, ó, suporte básico de vida, né? Primeira coisa, vai checar a circulação. Tem pulso ou não tem pulso? Checou, chamou por ajuda. Chamou por ajuda, iniciou o processo de compressão, massagem cardíaca. Depois disso, vai fazer a abertura das vias aéreas. É importante, gente, fazer a abertura das vias aéreas de modo que esse paciente ele consiga respirar adequadamente. Então, vai fazer o posicionamento adequado, né, do pescoço do paciente de forma que ele consiga respirar adequadamente. Vai avaliar como é que está a respiração desse paciente. Ele tá, coloca o ouvidinho ali para escutar. Tá respirando? Não está respirando. E posterior a isso, se for necessário, o processo de desfibrilação. Então, primeira coisa, circulação. Observa que o avaliador posiciona os dedos indicadores e médios na região da carótida, no mesmo lado onde se encontra. Não se recomenda palpar os pulsos carótidos na região contralateral, pelo risco de pressionar demasiadamente e causar uma compressão traqueal. A outra mão permanecerá na fonte para assegurar a abertura das vias aéreas. Aguarde por 10 segundos para certificar da ausência ou presença de pulsos. Vamos ver agora na prática como é que acontece esse processo. Então, vejam aí na figura C com relação à circulação. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se existe pulso. Se esse paciente, né, identificamos uma parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar se esse paciente tem pulso, né? Então, como é que a gente faz isso? Você vai pegar os dois dedos e vai colocar sobre a artéria carótida. A artéria carótica fica aí na lateralizada a cartilagem a cartilagem do pescoço aí, né? Então, coloca os dois dedos, aguarda uns 10 segundos para observar, para identificar, certificar se existe ausência ou presença de pulso. Então, identificou a presença ou não de pulso, você aciona o serviço de urgência e emergência, né, quando necessário, e inicia o ciclo de compressão torácica. A foto mostra aí também como é que acontece, como é que a gente faz essa compressão torácica. É um ciclo de 30 compressões para 2 ventilações. Então, você vai comprimir o tórax desse paciente 30 vezes, fazer 30 massagens e vai fazer 2 ventilações, né? Fazer que a gente chama de boca a boca, né? É o que a gente chama de boca a boca. Então, 30 compressões para 2 ventilações. Na sequência, o próximo passo é a identificação de avaliação de vias aéreas. Então, indicada em situações de emergência clínica, posiciona-se uma das mãos na testa para inclinar a cabeça para trás e com os dedos indicador e médio da outra mão, colocar sobre o queixo do cliente, realizando a abertura das vias aéreas. A língua é uma das principais causas de obstrução no indivíduo inconsciente e com essa manobra é possível facilitar a desobstrução através da língua. Então, dessa forma, vejam na figura aí, dessa forma você vai fazer a inclinação da cabeça e elevação do queixo,
de forma que você abra, né? Abra as vias aéreas para que ele consiga respirar. Posterior a isso, você vai fazer verificar se o paciente está respirando. Posicione a cabeça próximo da boca do cliente, procurando ver se há elevação torácica. Então, você olha, observa se há uma elevação torácica e ouvir algum som e sentir o fluxo do ar no período de 10 segundos. Então, vai ver, ouvir e sentir. Ver a elevação torácica, ouvir algum som e sentir o fluxo de ar. Isso tudo no período de 10 segundos. Normalmente, quando o paciente está respirando, ainda que inconsciente, é recomendável a inserção de uma cânula, né, para abrir realmente as vias aéreas. Posterior a isso, não teve resposta, vai iniciar o processo de desfibrilação, que consiste numa aplicação terapêutica de energia. É como se fosse dar um choque no paciente, no coração do paciente. É o que a gente vê aí, a gente posiciona umas pás, a gente chama de DEA, que é um desfibrilador, e esse DEA, ele dá um choque no paciente, um choque no coração do paciente, de forma que transporta cargas elétricas, energias elétricas, para esse coração voltar a funcionar normalmente. Depois que passou por esse processo, o paciente, né, voltou, ele voltou a si, saiu daquele momento crítico da parada cardiorrespiratória. Essa aí é a posição adequada para a gente manter o paciente no processo de recuperação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de assistência de enfermagem na parada cardiorrespiratória. Como é que o profissional de enfermagem, né, o técnico de enfermagem, qual a contribuição dele nesse processo? Primeira coisa que a gente vai fazer é isolar a cama ou a maca do paciente com biombo. Às vezes acontece numa unidade de saúde e ele tem outros pacientes próximos, então a gente tem que fazer o isolamento daquele leito com biombo. Providenciar os materiais, medicamentos e os aparelhos necessários para a ressuscitação cardiopulmonar. Isso é uma atribuição do profissional de enfermagem. Puncionar e fixar uma veia para administração de soluções e drogas prescritas, também é função do técnico de enfermagem. Colaborar no processo de dissecação de veia ou quando necessário. Fazer as anotações no prontuário, tais como qual foi a hora da parada, qual foi o atendimento prestado, qual foi o resultado, foi óbito, não foi. Então é importante fazer todas as anotações clínicas. Nós já vimos isso lá atrás, né, da importância de você registrar tudo aquilo que foi realizado com o paciente. E cabe ao profissional de enfermagem, ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, estar auxiliando o profissional médico durante todo o procedimento de parada cardiorrespiratória ou em todos os procedimentos necessários, né? Ele tem que estar ali junto do médico, orientando ou auxiliando o médico para realizar todos os procedimentos. É importante falar, gente, que a gente não pode fazer nada sem a orientação do médico, né? Você vai para o setor, você está disponível para ajudar no processo, mas você vai seguir as ordens, né? Você vai fazer aquilo que te mandarem fazer. Você não vai começar a fazer sem, né? Por nada, porque eu comecei. Não. A não ser que você esteja como socorrista, né? Aí é diferente. Vai prestar um atendimento, né? Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Agora, a não ser, você vai seguir as ordens do profissional. É importante também falar para vocês quais são normalmente os materiais e os equipamentos necessários em uma parada cardiorrespiratória. Primeira coisa, a tábua de massagem cardíaca. Já falei para vocês. A tábua, gente, é uma tábua de madeira mesmo. Ela é muito importante porque ela auxilia no processo de compressão.
Porque quando você faz a compressão torácica, compressão no peito do paciente, né, no tórax do paciente, e ele está em cima de uma maca, por exemplo, a maca é fofa. Quando você faz a compressão, o paciente vai junto lá no colchão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, colocar uma tábua de massagem cardíaca debaixo do paciente, né, de forma que ele fique em uma localização plana, que não vai provocar aquele atrito, né, de fofo demais na hora de fazer a compressão. É importante sempre ter por perto um ambu. O ambu é um equipamento responsável por garantir a ventilação. Quando você faz a compressão e a ventilação, o ambu é um processo, é como se fosse uma máscara de ventilação que você coloca, né, nessa região, nariz e boca do paciente, de forma que quando você comprime, entra o ar. Então, a gente faz um processo de ventilação. É como se fosse um tubo manual. A gente não fala, o paciente está entubado. Então, assim, é manual. Você precisa ficar ali, ó, manualmente fazendo o processo de ventilação daquele paciente para garantir, né, que o paciente consiga respirar adequadamente. São importantes também reunir materiais de intubação, por exemplo, um laringoscópio, as cânulas, as sondas necessárias. Então, todo o material para intubação é importante. É importante, quando a gente falou de carrinho de parada, eu falei lá dos materiais de intubação. É importante sempre verificar se tem pilhas, né? Se o material está realmente adequado, se está corretamente, se não foi reutilizado, se utilizou, se fez a reposição, para não se deparar com uma surpresa na hora de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Aspirador de secreção também, quando necessário, né? Ele faz parte do processo de materiais necessários para uma parada cardiorrespiratória. Então, às vezes, é um paciente que você precisa fazer uma aspiração. É importante ter o oxigênio, a bala de oxigênio, um desfibrilador, que é um DEA, né? Que é aquela pá responsável por garantir o choque elétrico, as cânulas de Guedel, as sondas de aspiração, um eletrocardiograma, depois do paciente, né, passou pelo processo, fazer um eletro para ver se teve alguma resposta, se não teve, como é que tá. Então, são equipamentos necessários para uma parada cardiorrespiratória. Além disso, também tem o processo de cateterismo e a administração de medicamentos. O que a gente utiliza? Quais os materiais normalmente que a gente utiliza? Então, tem o gel, tem o scalp, as seringas e agulhas de todos os tamanhos e modelos, campo fenestrado é necessário, é importante que tenha gás, fios cirúrgicos, as luvas de procedimento e luva estéreo de diversos tamanhos, equipes de soro, soro fisiológico, xilocaína, lidocaína, solução antisséptica, algodão, esparadrapo. Todos esses são materiais necessários, né, para realizar a cateterização, né, normalmente é realizada por um profissional médico, e esses são os equipamentos necessários para a realização do mesmo. Gente, é importante salientar para vocês que pós-parada cardiorrespiratória pode apresentar complicações como ruptura de externo, costela, normalmente quebra uma costela, porque a compressão torácica ela é tão intensa, ela é tão forte, que às vezes trinca uma costela, né? Apresenta qualquer alteração no externo, pode ter ruptura pulmonar, porque às vezes trincou uma costela, quebrou uma costela, a costela entra, faz uma ruptura pulmonar, ruptura de fígado. Então, assim, às vezes você tenta salvar uma coisa, mas podem acontecer outras coisas também decorrentes de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que saber e estar preparado para essas situações também. Outra coisa que nós vamos falar hoje é sobre a obstrução de vias aéreas. Eu acredito que todo mundo já viu falar, alguém, né, que obstruiu as vias aéreas, se alimentando,
comendo alguma coisa, né? Então teve obstrução de vias aéreas. Então, normalmente, as causas de obstrução de vias aéreas, elas estão relacionadas, na grande maioria das vezes, à perda de consciência, é a causa mais frequente dela. Então, normalmente o paciente perde a consciência, normalmente tem obstrução de via aérea por algum motivo. E outra, nos pacientes conscientes, a obstrução de vias aéreas, elas acontecem normalmente durante as refeições, sendo, por exemplo, obstruído por carnes. É a coisa mais comum, a obstrução de vias aéreas por carne, mas também existem por próteses dentárias, por fragmentos dentários, chicletes, balas. É muito comum acontecer a obstrução de vias aéreas por esses objetos. A obstrução de vias aéreas pelo conteúdo regurgitado do estômago, ele pode também ocorrer durante uma parada cardiopulmonar ou nas manobras de reanimação. Então, às vezes, você está com um alimento ali, você já engoliu, já deglutiu, às vezes o estômago está cheio demais. Durante a manobra, você faz uma manobra, faz uma pressão muito grande, pode acontecer o regurgitamento e aí acontecer a obstrução das vias aéreas. Mas aí é menos comum, né? O que é mais comum é para o paciente inconsciente e para os pacientes que normalmente conscientes, quando eles estão se alimentando, engasgam com carne, bala, chiclete, é o que a gente vê mais comumente. Nas crianças, as principais causas de obstrução de vias aéreas com relação ao leite regurgitado, normalmente durante a amamentação, a mamadeira, e pequenos objetos, né? Por exemplo, bala, chiclete. Nas crianças, normalmente são por essas situações. Criança é muito comum, principalmente criança lactante, é muito comum obstruir a via aérea através do regurgitamento do leite. O reconhecimento precoce da obstrução de vias aéreas ela é indispensável para o sucesso no atendimento, como qualquer outro problema, né? Então, mais precoce que você identifica, melhor será o sucesso, mais sucesso a gente terá no atendimento. A obstrução das vias aéreas, elas podem ser leves ou graves. Normalmente, a vítima ela é capaz de fazer a troca gasosa quando a obstrução de vias aéreas ela é leve ou é parcial, por exemplo. Na obstrução de vias aéreas parcial ou leve, como conhecida, o indivíduo, o paciente, ele ainda consegue fazer a troca gasosa, ele ainda consegue respirar. Na obstrução total ou grave, o paciente ele não consegue fazer nenhum processo de respiração. Então, como é que a gente faz o reconhecimento de obstrução de vias aéreas em vítimas conscientes? A obstrução total das vias aéreas é reconhecida quando a vítima está se alimentando e acabou de comer e repentinamente ela fica incapaz de falar, de tossir. Então o paciente está ali está comendo um churrasco, por exemplo. De repente você percebe que esse paciente ele parou de comer, ele não consegue falar, ele começa a tossir demais, ele começa um processo de asfixia, ele começa a agarrar seu pescoço, é uma característica muito comum, o paciente agarrando o pescoço, começa a apresentar o processo de cianose, que começa a ficar roxo as extremidades. Os movimentos, a respiração, ela pode estar ausente ou não ser detectável. Então, essa é uma característica, né, do reconhecimento de uma obstrução de vias aéreas num paciente inconsciente ou consciente. Com relação ao reconhecimento de uma obstrução de vias aéreas em um paciente inconsciente, normalmente você encontra o paciente ali com uma causa desconhecida, você suspeita na grande maioria das vezes de uma parada cardiorrespiratória ou do infarto. Ele vai ser avaliado e aí você identifica, né, por algum fator que tem obstrução de vias aéreas e aí você começa a fazer o processo para poder garantir, né, essa liberação, essa desobstrução das vias aéreas. O método de desobstrução das vias aéreas ele se divide em dois tipos: obstrução por líquido e obstrução por sólidos.
Normalmente, quando é uma obstrução por líquido, gente, você vai lateralizar esse paciente. Normalmente, o paciente, quando ele, acontece alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é lateralizar. Um afogamento, por exemplo. Então, a primeira coisa que você faz é lateralizar esse paciente de forma que, o líquido ele seja expelido pela boca. Pelos objetos sólidos, como é que acontece? Normalmente, a manobra de desobstrução de vias aéreas em adulto, para a vítima inconsciente, deve ser aplicada a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Paciente, vítima, obstrução de vias aéreas, paciente inconsciente. Vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar, vai fazer a massagem cardíaca mesmo. Pois as compressões torácicas, elas forçam a expelição do corpo estranho e mantém a circulação sanguínea, aproveitando o oxigênio ainda presente no ar dos pulmões para a manobra de desobstrução de pacientes conscientes. Qual é a técnica? Então, a primeira coisa, a vítima ela pode estar em pé ou sentada. Veja na figura aí. Primeira coisa, você vai posicionar atrás da vítima, abraçando-a em torno do abdômen. Então, o paciente que vai prestar o socorro vai abraçar a vítima em torno do abdômen, vai segurar o punho da sua outra mão e aplicar a contração sobre o abdômen, entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical no sentido superior, por 4 vezes. Então, você vai fazer como se fosse dar um murrinho com a mão. O formato que você faz, veja na foto aí mais ou menos, é como se você fechasse a mão para dar um murro. Você abraça o paciente por trás e aí faz esse processo de compressão, né? Então aí você vai pegar entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical. Nós temos um ossinho aí, logo acima da cicatriz umbilical. Então, você vai avaliar mais ou menos acima da cicatriz umbilical. Nós temos um ossinho que a gente chama de apêndice tifoide. Então, é um pouquinho abaixo dele, uns 2 dedinhos abaixo dele. Então, você vai fechar a mão como se fosse um morrinho, vai abraçar a outra e vai fazer uma pressão por 4 vezes e até o objeto sair. Estando a vítima em pé, ampliar sua base de sustentação, afastando as pernas e posicionando uma entre as pernas da vítima para evitar que o paciente ele fique inconsciente e ele caia. Então, essa é a forma adequada de fazer uma manobra de Heimlich. É a manobra que a gente faz para fazer a desobstrução de vias aéreas. Existe a possibilidade também de fazer a desobstrução de vias aéreas com o paciente deitado. Então, posicionar a vítima em decúbito dorsal, né, ou seja, de barriga para cima. Você vai ajoelhar ao lado da vítima e aplicar 4 compressões torácicas, como na manobra de ressuscitação, como se fosse uma massagem cardíaca também. Observem a foto aí, identificando direitinho. Então, aí você vai fazer a manobra até umas 4 compressões. E aí, posterior a isso, normalmente acontece a desobstrução, o pedaço de carne sai, a bala sai, o chiclete sai. Então, essa é uma técnica de desobstrução das vias aéreas. A manobra de desobstrução de vias aéreas em criança, ela é um pouco diferente. Para as crianças menores de 1 ano, a aplicação da manobra de Heimlich, ela é de forma semelhante no adulto. Já nos lactentes, ou seja, nas criancinhas de colo menores de 1 ano, é uma combinação de palmada nas costas, na face das crianças, né? Coloca o bebê com as costas, com a barriga para baixo, as costinhas, né? Voltadas, a face da criança voltada para baixo, e compressões torácicas, a face voltada para cima. Sempre apoiando a vítima no seu antebraço e mantendo-a com a cabeça mais baixa que o tronco. Observe na foto aí.
Primeira coisa, pegou a criança, colocou no braço, né? Apoiou no braço. Você vai dar uns tapinhas nas costas da criança, virou, fez tipo uma massagem cardíaca. E você vai utilizar só os 2 dedos. Aí vai fazer uma massagem cardíaca até a criança expelir o objeto. Então, utiliza-se a região hipotênia das mãos para aplicar até 5 palmadas no dorso, né? E virar a criança, segurar bem firme entre suas mãos e aplicar 5 compressões torácicas, né? E aí você vai fazendo essa técnica de reanimação com os 2 dedos logo abaixo da cicatriz mamilar. Então, em criança lactentes, né, menores de 1 ano, se faz dessa forma. Adultos e crianças maiores, a técnica da manobra de Heimlich para desobstrução de vias aéreas, ela é bem semelhante. Então, com relação à desobstrução de vias aéreas, gente, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Continuidade, vamos falar agora sobre queimadura, também que é considerado urgência e emergência. Então, queimadura é um tipo de trauma de etiologia variável, em que várias estruturas anatômicas elas podem ser acometidas, não somente a pele, mas pode acometer até mesmo os ossos. Então, pode ser acometido várias estruturas. Então, quais são os tipos de queimadura, Juliana? Então, as queimaduras elas podem ser térmicas e queimaduras químicas. As queimaduras térmicas são provocadas por fonte de calor, como por exemplo, fogão, líquido fervendo, vapores, objetos quentes, excesso de exposição solar. E as queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas que entram em contato com a pele, provocando a queimadura. Além disso, temos também as queimaduras por eletricidade, que são provocadas por descargas elétricas. Então, com relação aos tipos de queimaduras, nós temos as queimaduras térmicas, queimaduras químicas e queimaduras elétricas, tá bom? Queimaduras térmicas são relacionadas às fontes de calor, queimaduras químicas, substâncias químicas e queimaduras elétricas por descargas elétricas. Com relação à profundidade, as queimaduras elas podem ser classificadas em queimaduras de 1º grau, queimaduras de 2º grau e queimaduras de 3º grau. Quando é que eu tenho uma queimadura de 1º grau? Então, queimadura de 1º grau é quando ela atinge as camadas superficiais da pele. Ela apresenta vermelhidão, inchaço e uma dor local suportável, sem formação de bolhas. Então, veja aí na foto. Queimadura de 1º grau atinge camada superficial da pele, como por exemplo a epiderme, que vocês veem aí na foto. Queimadura de 2º grau, ela atinge as camadas mais profundas da pele. Normalmente apresenta bolhas, a pele ela fica avermelhada, manchada, com uma coloração variável, apresenta dor, inchaço, há um desprendimento das camadas da pele e possível estado de choque. Pode inclusive acontecer o choque. As queimaduras de 2º grau, elas podem ser profundas, semelhante às queimaduras de 3º grau, com risco de destruição das terminações nervosas. Nas queimaduras de 2º grau, nós temos os comprometimentos da epiderme e da derme. Na queimadura de 3º grau, atinge todas as camadas da pele, podendo chegar aos ossos. Então, na de 3º grau, nós temos o comprometimento da epiderme, da derme, do tecido subcutâneo, podendo inclusive chegar nos ossos. Então, você vê a diferença aí na figura da queimadura de 1º grau, queimadura de 2º grau e queimadura de 3º grau. Quais os cuidados de enfermagem frente a um paciente queimado? Primeira coisa, gente, monitorização desse paciente. Esse paciente ele precisa ser monitorizado, precisa estar sob o olhar do profissional de enfermagem. É necessário manter uma vigilância dos padrões
vitais desse paciente, verificar sempre os parâmetros vitais, como é que está a temperatura, né? Como é que está a pressão, como é que está a oxigenação desse paciente. Então, é importante a monitorização desse paciente. É importante também a manutenção do equilíbrio hemodinâmico. É importante a infusão de fluidos e eletrolitos. Então, o paciente ele precisa ter uma reposição de fluidos por meio de punção venosa, né? Normalmente, o paciente pós-queimadura, quando ele fica internado, tem uma infusão de líquido bem grande, é aplicado soro com uma grande infusão para que esse paciente ele seja bem hidratado. É necessário o controle da infecção, então fazer a limpeza adequada, né, dessas queimaduras, o curativo necessário, sempre mantendo a asepsia, né, de forma a evitar qualquer tipo de infecção. Além disso, é importante o suporte nutricional, a alimentação ela tem que ser bem adequada, né, rica em substâncias e nutrientes, e a reabilitação e reinserção social. Então, o paciente queimado, como ele, por exemplo, o paciente de terceiro grau, pode acontecer vários comprometimentos de várias partes, inclusive parte óssea. Você precisa fazer um processo de reabilitação desse paciente e reinserir esse paciente no seu convívio social. Então, é necessário, né? Faz parte do cuidado do paciente vítima de uma queimadura. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre trauma. O trauma ele pode ser definido como um evento nocivo, que pode ser intencional ou não intencional. A classificação do trauma ele pode ser aberto ou penetrante ou um trauma fechado. No trauma aberto, o trauma aberto é quando há perda da integridade da pele, estabelecendo uma comunicação entre o meio externo e o meio interno do corpo. As lesões mais evidentes facilitam a decisão rápida para intervenção e escolha do tratamento. Então, normalmente teve um trauma, teve, por exemplo, uma ruptura de baço e você não consegue identificar. É mais difícil. Isso a gente chama de trauma fechado. Você não sabe, você está vendo que tem uma hemorragia, um sangramento, mas você não sabe qual é a região. É mais difícil de verificar. Isso aí é um trauma fechado. Quando a integridade da pele ela fica preservada. As lesões internas elas permanecem ocultas, condições que podem dificultar a identificação do agravo. Já no trauma aberto é quando você identifica, por exemplo, um acidente automobilístico, o paciente tem uma fratura exposta, então você sabe, identifica qual foi o osso que foi quebrado, né? Você consegue identificar o que aconteceu. Quando, por exemplo, com um acidente com arma branca, você identifica qual foi a região que aquela arma branca perfurou. Então, você consegue identificar, normalmente, um trauma aberto. Agora, acidente automobilístico, paciente bateu, tombou o carro, e aí você percebe que você sabe que tem um comprometimento, teve ruptura de alguma coisa, mas você não consegue identificar exatamente qual trauma fechado. Aí a dificuldade de identificar qual foi a região e aí o comprometimento da evolução do prognóstico desse cliente. Então, com relação a traumas, é importante saber que existe o trauma aberto e o trauma fechado. Os principais tipos de trauma. Quais são os principais tipos de trauma, Juliana? Hoje, chega no serviço de saúde, quais os principais tipos de trauma? Trauma de face. Normalmente, as agressões na face, elas envolvem não apenas os tecidos moles e ossos, mas também acometem cérebro, olho, a dentição. Então, normalmente, quando é acometido para a face, às vezes quebra o dente, às vezes tem um comprometimento do olho, né? Então, a etiologia mais comum são as situações de violência interpessoal, queda e acidente de trânsito, além de acidentes esportivos e de trabalho. É muito comum acidentes
esportivos, né, relacionados aos traumas na face. Além de trauma na face, outro tipo de trauma que nós temos é o trauma crânioencefálico, que são relacionados às lesões cerebrais mais frequentes por conta normalmente de contusões, ferimento no couro cabeludo. Então são realmente os traumas na região da cabeça, né, do crânio. Outro tipo de trauma são o trauma de tórax, envolvendo acidentes, na grande maioria das vezes, os acidentes automobilísticos e também com relação às violências urbanas, às vezes, né, brigas, arma branca, é muito comum trauma na região torácica nesse sentido. Outra coisa comum, outro tipo de trauma comum também, que é muito comum acontecer, são os traumas de abdômen. Normalmente acontecem por violências externas, sobretudo agressões. E o trauma músculo-esquelético, que consiste nas lesões relacionadas aos ligamentos. Então, com relação a trauma, é importante que a gente saiba que existe o trauma aberto, o trauma fechado e os principais tipos de trauma. Trauma de face, trauma crânioencefálico, trauma de tórax, trauma de abdômen e trauma músculo-esquelético. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá bom? Eu sei que seria muito melhor se essa aula fosse presencial, a gente poder, na prática, né, fazer as técnicas, aplicar as técnicas, como é que é uma manobra de Heimlich, como é que é uma manobra para uma parada cardiorrespiratória. Eu sei que na prática seria muito melhor, mas infelizmente esse é o meio que a gente está tendo no momento, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo de vocês. Se for necessário, veja 1, 2, 3 vídeos. Eu vou disponibilizar o material também para vocês acompanharem pelo material, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Por hoje, muito obrigada e estarei à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até a próxima.